Ei, pessoal, tudo bem? Antes de falarmos, conforme prometido, sobre argumentação, nós vamos começar como estruturar uma boa introdução. Sabe por quê? Porque Id estava pensando assim, cara, uma introdução é uma sala de visita, é um cartão de recepção, é o acolhimento do seu leitor. Então, se você faz uma introdução lacrante, você já ganha o respeito da banca examinadora e já tem meio caminho andado. Então, vamos lá? Olha só, você já fez aquelas 3 perguntas. Qual é o assunto da proposta de redação? Qual é o tema? E já se perguntou o que eu penso sobre isso. Ok, de posse dessas 3 perguntas, você vai direto para a construção da introdução, caprichando aí na linguagem, no estilo. Então, o primeiro período, aquele que tem isso aqui, ó, espaço de entrada do parágrafo. Eu coloquei aqui só para te lembrar. Você deve começar o texto dando entrada de parágrafo. Isso conta ponto. E aí você faz a letra maiúscula, continua, escreve seu enunciado sobre inclusão digital, que é do tema que nós estamos dando de exemplo, e aí termina com um ponto. Então você vai falar inclusão digital no Brasil, como que está, como que é, vai apresentar, vai contextualizar o seu leitor sobre inclusão digital. É mais ou menos esse período, aquele assim, olha gente, nós vamos falar sobre inclusão digital e é sobre isso, tá? É ancorar o seu leitor. Claro que você não vai dizer assim, olha gente, hoje nós vamos tratar, não pode, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente vai dizer sobre inclusão digital, vai contextualizar o leitor sobre inclusão digital. Você pode falar nesse mesmo período sobre inclusão e acrescentar a inclusão digital. Maravilha, perfeito. E aí você depois vai para um outro período que também, evidentemente, está lá depois daquele ponto, começando, né, na mesma linha centrada de parágrafo, tá? Lembrando que o parágrafo é tudo isso aqui. E aí você vai falar sobre o tema, sobre os desafios, porque esse é o recorte temático desta proposta fictícia que nós estamos trazendo aqui. E aí você vai tratar desse tema, vai falar que a inclusão digital no Brasil ainda tem muitos desafios, parará, parará, e depois você vai dar a sua tese, que é a sua opinião, que é a resposta sobre o que eu penso sobre isso. Tá? A esta pergunta, você vai dar uma resposta antes de escrever o texto e a resposta constitui a sua tese. Para simplificar, porque eu sei que vocês gostam de um esqueminha, porque ajuda a lembrar, eu bolei isso aqui, ó. Introdução é igual assunto, mais tema, mais tese. Com esses 3 períodos, no mínimo, eu quero fazer 4 períodos, ok. Eu quero fazer 5 períodos, ok. Preste só atenção. Já que você tem 30 linhas, faça cada parágrafo mais ou menos com 7 linhas, de 5 a 7 linhas, porque 4 parágrafos de 7 linhas, 28 linhas. Está dentro do esperado e do exigido pelo Enem. Se você fizer também com 5 linhas, vai dar 20 linhas. Então, você tem um espaço de 20 a 28 linhas, a 30 linhas para desenvolver suas ideias, sua argumentação e sua proposta de intervenção, tá? Então, o legal é que você pode fazer períodos desde que eles estejam bem formados, mais de 3, bem formados, ok. Quer ver um exemplo? Faça um período sobre inclusão, outro período sobre inclusão digital, veja que os 2 estão aqui no assunto, caminhando para o tema, depois os desafios e por último a sua tese. Tá, aí alguns de vocês podem me perguntar assim, ai prof, me conte uma coisa aqui, eu posso ir porventura, começar com a tese, depois o assunto, depois o tema? Pode. Mas eu costumo dizer para meus alunos a seguinte questão, cara, se você me chamar para andar de bicicleta, vai ser um desastre. Eu só ando em linha reta. Na hora da curva, eu capoto. Toda vez, tá? Então, nem me chame. Para eu andar de bicicleta, tem de ter rodinha, tem de ter quem segura. E é mais ou menos isso aí mesmo para quem vai produzir um texto. Comece no básico, isso aqui é o básico, é o pretinho básico. E aí, em seguida, quando você vai ficando craque, você começa então a fazer determinados movimentos mais, digamos, acrobáticos com o texto, tá? Então, o dia que você fica craque nessa estrutura básica, fica fácil transgredir. Tudo bem?
Então, continuando, feita essa introdução, você vai se perguntar, e não é nenhum macete que vai te ajudar a fazer isso, mas você vai se perguntar, eu tenho a opinião de que o Brasil precisa criar mecanismos de superação da realidade a fim de que haja maior inclusão digital. Vejam que eu estou dizendo aqui minha opinião. A minha opinião constitui uma avaliação do assunto e do tema que eu estou tratando. Então eu vou trazer duas razões. Por que eu acredito que o Brasil precisa criar mecanismos de superação? Então, por que eu estou afirmando isso? Tá? Então, essas razões, esses porquês, se eu der duas razões, por que eu penso isso? Duas razões para esse porquê eu penso isso, eu vou ter aí os argumentos que eu vou construir ao longo da minha argumentação. Para cada razão, que é um argumento, eu vou fazer um parágrafo. Logo, o meu desenvolvimento vai ter 2 parágrafos. Então, eu já tenho aí um parágrafo de introdução, o segundo parágrafo, que é o primeiro argumento, e o terceiro parágrafo, que é o segundo argumento. Veja só como estruturar esses argumentos no meu texto de forma que ele fique legível e que prove a minha tese. É o que nós vamos ver no próximo vídeo.